Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando o nosso Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e hoje, meus amigos, dia 10 de abril já, de 2023. O tempo não está dando tempo, nós temos que correr atrás do tempo, né? Com a graça de Deus, nós estamos aí caminhando, né? Para frente e para o alto, né? Com a alegria cristã que precisamos ter. Como é de costume, para iniciar a nossa reunião da noite, eu vou fazer uma leitura que intitula O Tempo. E sem querer eu falei que o tempo está passando, né? Então vamos ver o que Emmanuel nos diz do tempo. Ele é lá da coleçãozinha, meus amigos, né? Fonte Viva, né? Esses livrinhos aqui pequenininhos que nos traz muitos conhecimentos, né? É a primeira liçãozinha que a gente tem lá no livro, intitulada O Tempo. Aquele que faz caso do dia para o Senhor, o faz. Paulo, Romanos, capítulo 6, capítulo 14, versículo 6. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem, efetivamente, os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhe é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra, em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, não o bastante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo a qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade, complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Caminho, Verdade e Vida, Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, meus amigos, viram, né? Temos muito a aprender. Cuidado com as expressões matar o tempo, né? Nós estamos aqui para multiplicar o tempo, não matá-lo, dar vida a esse tempo, né? Iraí, pode fazer a nossa oração inicial, minha amiga? Ela está quietinha lá hoje. Boa noite, Tânia. Estou quietinha Boa aqui. noite. Eu vou faz orar. oração. Então, tá bom. Fazendo um favor, faça oração para Vou nós. acender a luz. Tá bom.
Você tem luz própria, minha amiga. Ah, essa foi boa, Tânia. Enquanto a nossa amiga organiza, né? Então, vamos entrar nessa sintonia, né? Amparando, iluminando a todos os nossos irmãos, os que estão aqui conosco, os que nos assistirão posteriormente, possam receber todas essas energias, né? Que a espiritualidade amiga vai manipulando juntamente com as nossas energias, que as nossas energias possam ser as melhores energias. Boa noite, minha querida. Tá Boa, ótimo. boa noite a todos. Eu Boa noite. comentei com a amiga Tânia que a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que eu estou com dengue, eu não fui no médico ainda não, vou daqui a pouco, em algum plantão. Gente, a gente tem medo de corona, a gente tem medo de cobra, mas um mosquitinho pequenininho, né? E só quem tem dengue é que sabe, É verdade. né? Uhum. Muito bom estarmos aqui, né? Foi dessa Páscoa feliz, né? Com Jesus, tanta mensagem linda de amor, né? Tudo levando em conta a ressurreição de Jesus. Louvado seja Deus. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, o nosso mestre amado querido, a nossa mãe Maria Santíssima, a intercessora do governador planetário em todos os corações, com seu olhar misericordioso, né? Hoje, Senhor Jesus, nós queremos te pedir, não por aqueles que fazem, mas por aqueles que planejam mal, pelos nossos irmãos que ainda não têm o conhecimento do seu santo evangelho. Nós queremos te pedir, não por aqueles que obram no bem, confeccionam amor, mas aqueles que trazem a violência, a maldade, por aqueles, Senhor, que não espalham sentimentos de alegria e de paz. Mas nós queremos te pedir por aqueles que são os responsáveis pelas lágrimas de tantas mães, de tantos filhos, por aqueles que vivem alheios à sua infinita bondade, seu infinito amor. São nossos irmãos, Senhor, em caminho como nós mesmos. E nós pedimos por eles hoje, especialmente, porque sabemos que eles também vão chegar lá. Que a sua infinita luz de misericórdia, de amor, possa envolver esses nossos irmãos, seus atos, seus pensamentos. Que a luz de Jesus possa clarear a consciência de cada um deles. Que eles possam encontrar no caminho o roteiro do Evangelho, as palavras de vida eterna de Jesus. Senhor, abençoe-nos uma vez mais na sua grandeza, na sua bondade, na sua paternidade, na sua amizade. Tu que nos chamaste de filhinho, tu que nos chamaste de amigos, sê conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. E assim será. Que essa nossa oração possa ser de amparo, né, a todas as escolas, a todas as crianças, que estamos passando por um momento, assim, complicado, né? Que não fiquemos comentando o mal, mas que vibremos o bem
e o amor, né? Isso que nós precisamos ter em mente. Então, onde tiver alguém vibrando, né? Porque quanto mais a gente fica comentando o mal, mais ele vai expandindo. Que nós possamos pedir em prol do amor, da paz, dessas pessoas que estão indo, né? Desses espíritos que estão ficando aqui, que são os mais sofredores, né? Então, que Vamos ter assim que seja. resgatar, né, Tânia, os resgates. Sim, sim, nada nessa vida é por acaso, né? Nada de comentário, nada de assistir essas redes polêmicas, por quê? Porque mete medo nas nossas crianças. Você já pensou uma criança de ter medo de ir para a escola? O Sim, filhinho da minha vizinha teve que vir embora hoje, estava com medo do colega, né? sim, sim. Então, nós pais devemos tomar muito cuidado. Sim, sim, né? A saúde mental dos nossos pequenos e nossas também, né? Então, que Jesus, Maria Santíssima, né? Jesus, que é o nosso mestre maior, seu Eurípides Barçanufo, que é o pedagogo da terra, ampare e ilumine, né? Gratidão, viu, minha amiga? Continuando a nossa reunião, antes de convidar o nosso amigo que vai fazer o estudo, eu vou ler uma parte do Evangelho, né, que é sobre o assunto. Hoje nós vamos tratar da indulgência. Mas o que será que é essa indulgência, né? Muitas vezes a gente fala indulgência, a gente fica ali, né? Indulgência é perdão, né? Então, vamos ver o que o nosso querido Allan Kardec, nosso codificador, nos fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16 do capítulo 10. Espíritos, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de que não se tornem conhecidos, senão unicamente e se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que se para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Capítulo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, é o item 16. Bem-aventurados os misericordiosos, é o capítulo 10º, e é o subitem a indulgência. Então, como não existe por acaso, esse capítulo veio a calhar ao momento que nós estamos passando. E para isso eu quero convidar agora o nosso amigo Péricles, trabalhador da nossa casa, o amigo que gosta de estudar ali, refletir muito antes de falar de um assunto. Então, seja bem-vindo, Péricles. Fique à vontade, a sala agora é toda sua, meu amigo, para tratar de um tema que não é fácil. Realmente. Boa noite. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite. Agradecer aí por esse tema, né? Essa oportunidade desse tema para falarmos hoje à noite. Então, eu trouxe esse tema para discutirmos, para estudar ele um pouco mais e... Pérez, só te atrapalhando um pouquinho. Oi? Esse tema foi em fevereiro que você me passou ele, não foi? Acho que foi em fevereiro. Então, meus amigos, só para vocês terem uma ideia, o tanto que a espiritualidade trabalha conosco para pôr tudo certinho na hora certa, no momento exato. Exatamente.
Desculpa, É meu muito, amigo, muito pode importante, continuar. imagina, que isso. E, ô, Tânia, e assim, eu tenho a percepção que seja a palestra virtual, seja a palestra lá no centro, é, não somente para o pessoal que vai, os encarnados, mas principalmente os desencarnados, sabe? Parece que há um momento para eles, para que haja aquele compartilhamento, né? Os espíritos possam aprender também junto durante a palestra. A espiritualidade trabalha de modo, né, incrível, né, para os encarnados e desencarnados, para ajudar a todos, para fazer um grande proveito. Vou compartilhar aqui. Muito bem. Então, no tema de hoje, a indulgência, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. É, Ao fazer o estudo, nós já tivemos uma prévia sobre esse tema, né? E essa palavra indulgência, quando olhamos a grandeza dela, ela é ela é muito grande, assim, do mesmo modo como pensarmos no amor de Jesus, algo muito abrangente, muito grandioso, e nós na, na qualidade ainda de aprendizes, na qualidade de nós estamos aqui em uma escola, ela nos traz ferramentas para que possamos vivenciá-la, né, a sua grandeza, o seu potencial, cada vez mais, né, vamos adquirindo toda essa potencialidade dessa palavra. Então, nós vamos conhecer mais detalhes desse ensinamento que, que o Evangelho traz e outros livros também. Então, a palavra indulgência em si, antes de mais nada, eu pesquisei ela no dicionário online e depois a gente vai conhecer mais ela aprofundada no, no conteúdo, nos ensinamentos dos livros espíritas. Então, ela nos traz que é uma facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros, clemência, demonstração de perdão a um castigo, a uma pena, a uma ofensa, tolerância às ações ou particularidade dos outros. Então, no dicionário já traz uma grandeza de aprendizado que nós temos que agir perante o nosso irmão. E um fato é que, estando aqui nesse momento, né, de vamos passar do para a regeneração, né? Então, estamos em provas e expiações, vamos passar para a regeneração. E é sempre bom enfatizar que a cada um de nós aqui temos experiências diferentes, vivências diferentes, caminhamos, né, por percursos diferentes e temos que compreender que o nosso irmão também passa por momentos diferentes, assim como nós. Então, como que cada um está aprendendo e cada um está em um momento, temos que ter essa indulgência perante o nosso irmão, assim como almejamos que também eles tenhamos com nós nos momentos de que estamos caminhando, né, que temos as nossas dificuldades, os nossos erros, e, e no Evangelho, né, ele vai trazer assim, ó, que a indulgência é um sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. E quando fala desse sentimento doce e fraternal, lembramos da brandura de Jesus, né? A forma com que ele dirigia a todos nós e em todas as suas passagens, do modo de conduzir cada um dos assuntos. E também queria também enfatizar que é uma grande admiração minha, né, em particular, como os espíritos, né, que já caminhou pela Terra, que já trilhou o caminho que nós trilhamos, o modo que eles olham perante o nosso caminhar. Quando vemos assim, Joana de Ângeles, o Bezerra de Menezes, vários espíritos, né, de luz que estão mais adiantados, eles olham por situações, às vezes, que estamos passando de aprendizado, como algo passageiro. Então,
Do mesmo modo que, fazendo um comparativo, quando vemos uma atitude de uma criança, os pais veem uma atitude de uma criança e eles têm a compreensão, aquela maturidade que faz parte de uma fase, de um momento da vida dela, depois ela vai adquirir mais aprendizados, vai ter um amadurecimento e não vai cometer aquelas mesmas situações. E nos livros mostra claramente a postura desses espíritos com mais experiências, né, com maior, um nível evolutivo muito maior, eles nos olhos também com essa trajetória de aprendizado que estamos trilhando na nossa jornada evolutiva. Se olharmos talvez daqui 1.000, 2.000, 3.000 anos para trás e observarmos, digamos assim, uma faixa de 100 anos, veremos que foi, né, um momento de aprendizado na nossa existência. E esse modo deles olhar por nós, conduzir as situações da vida, é um aprendizado que temos que acolher também para o nosso dia a dia, né? Uma lição que temos que nos interiorizar para levar ao nosso dia a dia, do mesmo modo, né, que eles têm esse amor, essa indulgência, esse olhar, né, de carinho, de amor, temos que pegar esse aprendizado, né, e levarmos também para todas as situações da nossa vida, seja no nosso trabalho, no nosso lar, com os amigos, onde estivermos, né, levarmos para situações diversas da vida. Então, dando sequência aqui, então, na indulgência, ela não vê os defeitos de outrem, ou se o vê, evita falar deles, de divulgá-los, e há um ensinamento do Chico Xavier, não me lembro se foi em palestra, livro, que ele sempre dizia que para falar auxiliando ou ajudando, né? Então, se não for algo assim que você possa, né, ajudar da melhor maneira possível, né, não tem necessidade de ficar propagando, né, como foi comentado no início, propagando algo ruim, né? Então, ajude da melhor maneira possível ou busque ajudas que possam auxiliar aquela pessoa, né? Mas não ficar, né, aumentando, né, aquele defeito, aquele ato falho, né? Então, e a indulgência jamais se ocupa com os maus tratos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo neste caso tem um cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Então, se for, né, vou trazer mais detalhes posteriormente, mas se for para algo que seja prejudicial à própria pessoa, a alguém, né, que não seja ao público, né, seja mais direcionada à pessoa. Não faz observações chocantes, não tem os lábios censuras, apenas conselhos e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras, a de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. E complementando, e caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Nessa colocação, nesse primeiro parágrafo, sede severos convosco, eu vejo que assim a espiritualidade ela tem um cuidado para que aproveitemos cada vez mais esse momento que estamos aqui encarnados para o nosso melhoramento, para a nossa evolução. Que esse severo às vezes não é tanto ali no aspecto ali tão agressivo, mas que temos mais disciplinas, mais comprometimento, né? E também as ocorrências que tem no mundo, né, algo muito agitado, dá a percepção que desviamos um pouco do foco do nosso propósito quando encarnamos aqui na Terra. Então, né, as correrias de
trabalho, de tudo que nos envolve, né? Parece que há uma distração para o propósito. E quando eles fazem essa colocação, né, tirado do evangelho, para ser severos convosco, é para ter essa disciplina, esse comprometimento com a nossa encarnação aqui, né? E bem colocado sobre a administração do tempo, no início da palestra, ela meio que junta, né, com esse tempo, para aproveitarmos esse tempo aqui encarnado. E todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Então, reforçando, cada um de nós temos sempre algo a aprender, a melhorar, e o nosso irmão também. Então, se temos, a partir do momento que temos, né, uma consciência mais ampla das minhas dificuldades, do meu trabalho no progresso, o meu irmão também está. Então, tendo isso mais claro, mais nítido, vai fazer com que eu trabalhe melhor, né, essa indulgência em mim, para também com meu irmão, haja essa compreensão melhor no caminhar. Por que então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? E muitas vezes, né, pegamos nos desapercebidos, né, que é muito mais fácil, né, demonstrar aquela dificuldade do irmão, né, do meu irmão, do que olhar para dentro de mim, né, e às vezes até mesmo, né, tem algo que ele faça que tenha dentro de mim, ou olhar dentro de mim e ver os aspectos que precisam ser melhorados, né? Quando se volto para mim e vejo os aspectos a serem melhorados, é um desafio enorme, né? Então, que ferramentas eu preciso, como que eu faço, né, para galgar um passo a mais, né? Então, é um desafio muito grande. E o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade. Consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em alguma das suas dobras mais ocultas, os germes dos bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. E nesse tópico aqui, ele reforça aquele que eu havia adiantado anteriormente, que é o modo como a espiritualidade olha por nós, né? Ela, ela nos vê como algo muito maior, né? E um fato também, né, que do livro lá do Paulo e Estevão, que antes era o Saulo, depois tem o encontro com Jesus, né, houve essa transformação. Então, esse encontro demonstrando, né, esse grande potencial que há o Espírito, embora ele estava, né, por um período de sua vida, né, fazendo coisas horríveis, tudo, ao se deparar, né, com o amor de Jesus, aquela luz, né, toda aquela história maravilhosa, aquela, né, transformação, tudo. E nesse último item, né, os germes dos bons sentimentos, né, a gente olhar que há um grande potencial, né, naquela pessoa, há coisas boas nela, não é naquele fato que às vezes ela precisa de um esclarecimento, de uma ajuda, ela não teve ainda determinados conhecimentos, determinadas experiências, e porque você, né, vai julgá-la ali, digamos, para a eternidade. Não, é um momento que ela necessita de um amparo, de uma ajuda, de um esclarecimento emocional, psicológico, uma ajuda espiritual. Passado aquilo, ela né, vai brotar aquele germe, né, aquela centelha divina que há dentro dela, né? E uma mensagem de Emmanuel no livro Consolador, que o espiritista, nas suas atividades comuns, dispense o máximo de indulgência para com seus semelhantes,
sem nenhuma para consigo mesmo, porque antes de cogitar da iluminação dos outros, deverá buscar a iluminação de si mesmo no cumprimento de suas obrigações. Então, quanto mais eu aprender, quanto mais eu melhorar e evoluir, mais conhecer, mais condições eu tenho para ajudar o meu amigo. Seja em palavras, em vibrações, de energias, de qualquer maneira. Então, quanto mais expandir essa luz, melhores ferramentas, melhores maneiras você pode ajudar o seu irmão. E, às vezes, você usa um método, um caminho, o outro você utiliza outro, mas esse fato de buscar ampliação da luz, ela não vai fazer com que você amplie a indulgência perante as dificuldades do seu irmão, porque você vai ver ele de outra maneira e vai levar ajuda, não vai levar um julgamento, né? E também, e mais à frente no capítulo de indulgência, há essa pergunta: será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o, sem necessidade, na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas dar extensão a um sentimento de malevolência e à satisfação de apanhar os outros em falta. Então, aqui, diante das imperfeições dos outros, ele pede para que tenhamos um discernimento, façamos uma observação e também da nossa intenção perante a situação. Se a pessoa está cometendo um mal que para ele mesmo, digamos, um exemplo, algo que seja um vício, você vai orientá-lo ao caminho do bem, ao caminho de alguma ajuda. Se é uma situação que possa trazer perigo a outras pessoas, também pode orientá-lo ou buscar uma ajuda de alguma autoridade. E no último item é que, quando se fala sobre a malevolência, que não ficamos espalhando as imperfeições pelo fato de divulgá-las, né? Isso não é algo correto. Então, o ideal é que ofereça-se toda a ajuda possível. E o valor do autoexame dá-se inteiramente o contrário quando, entendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, e aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal. Isto é, para se exercitar e evitar que o reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista, como pintaria ele os defeitos humanos e não estudasse os modelos. Aqui nos traz essa lição que, ao invés de que façamos um autoexame, ao invés de ficarmos julgando, que aquele ato do meu irmão, talvez eu não tenha isso também em mim e que eu precise melhorar isso, esse valor, né, dentro, aquela situação dentro de mim. E ao buscar essa melhora dentro de mim, eu posso também ver mecanismo de ajudá-lo. Isso me recorda também um fato muito curioso, que é os pais, o modo como os filhos, né, têm algumas semelhanças de comportamentos também que têm os pais, e os pais, nas condições de educá-los, de ajudá-los, busca aprimorar-se, né, os pais, para ajudar os filhos. Então, esse ponto também
da espiritualidade no ser humano, ela é magnífica, né? Porque você melhora, você se educa para educar seus filhos, porque normalmente eles têm alguns aspectos, né, comportamentais dos pais. Então, dentro da sua casa, dentro da sua família também você já está fazendo esse ato, né, de indulgência, de melhoramento. E depois, com essa percepção, você leva também a todos afora, né? Haverá casos em que convenha que se desenhe o mal de outrem. É muito delicada essa questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender a preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que vierem muitos ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Aqui vai estar complementando, né, o que eu havia comentado anteriormente, em avaliar, em fazer um discernimento sobre a situação e resolvê-la da melhor maneira possível. A importância da indulgência na vida humana. Então, com a prática da indulgência, nessa virtude, ela vai trazer um melhoramento dos nossos relacionamentos, vai promover uma paz, uma harmonia, porque da maneira como eu procuro me melhorar, ajudar o meu próximo, isso vai trazer uma satisfação em mim e expandir cada vez mais essa luz dentro de mim, essa energia positiva, essa ajuda ao meu irmão. E acaba que também ele observando, fazendo essa observação, ele também queira, ao sentir esse benefício, querer também trazer o seu desenvolvimento, o seu melhoramento. Isso acaba ampliando toda uma rede de benefícios. E os obstáculos para a prática da indulgência? Eu listei aqui alguns obstáculos que impedem as pessoas de praticar a indulgência, né? Mas há muitos outros. Então, eu listei como o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a dificuldade em perdoar, né, os outros. Então, todas as energias, as situações que são de vibrações inferiores, elas dificultam mais esse caminhar. E ao passo que, em uma situação em que você conhece momentos de uma energia mais elevada, momentos na sua vida em que, né, houve aquela expansão, então já abre aquela percepção, né, na sua mente, no inconsciente, no seu espírito, que aquele caminho, né, é maravilhoso. Então, no caminhar haverá, né, vários tropeços, deslizes, vai errar inúmeras vezes, porque nós estamos para errar, aprender, levantar novamente e nos fortalecendo, mas essa percepção que, hoje eu caí, mas eu já vi que aquele caminho me mantém bem, me mantém feliz, me mantém mais forte. Daqui uns dias, um mês, uma semana, ocorreu uma falha novamente, mas há um fortalecimento, há uma percepção, há uma busca de algo maior. E esse caminhar nessa misericórdia divina que nos fortalece a todo instante no nosso caminhar, ele é muito rico, né? É muito maravilhoso. E os benefícios da prática da indulgência? A iluminação dos benefícios que a prática da indulgência traz para a vida das pessoas, ela, com uma paz interior, uma alegria maior, as relações interpessoais, elas melhoram muito, porque onde você estiver, você vai conduzir melhor as situações, os conflitos, as dificuldades, você vai encarar de um modo diferente em todo o local onde estiver, na família, no trabalho, nos amigos, em qualquer situação. A condução
daquela situação, né, entre aspas, problema, vai ser de uma abordagem diferente. E como desenvolver a indulgência? A prática da humildade, do perdão, da compaixão, da ser resiliente também. Então, são várias boas práticas, né, que nos induzem a desenvolver. Então, todas as boas práticas que nos elevam, né, uma vai complementar a outra no seu aprendizado, no seu direcionamento. Então, tudo vai nos lapidando para uma excelência na prática da indulgência. E quando perdoardes aos vossos irmãos, é só é um complemento aqui. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com o estender o véu do esquecimento. Acho que esse. Ah, não, esse eu achei que tinha duplicado aqui. Não vos. Peraí, deixa eu repetir. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com o estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente é o véu para os olhares vossos. Levai-lhes simultaneamente o perdão, o amor, fazei por eles o que pedireis que fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substitui a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai exemplificando essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Esse olhar de perdão, de amor, o modo como dirigir, né, ao seu irmão, ela é um progresso muito bonito, né? É uma etapa muito bonita na nossa ascensão, e temos que praticá-la cada vez mais. E no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, né? Nós temos o tempo ainda dá. Na pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, eu quis trazer isso aqui porque para complementar esse ensinamento que eu achei ele muito amplo, muito bonito. A benevolência para com todos, indulgência para as perfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são complemento da lei da justiça, pois amar o próximo e fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E aqui situações, né, para a gente usar a indulgência, temos, né, listei alguns itens aqui. No trânsito, muitas vezes o pessoal tem situações diversas, né, e muitas vezes o amigo ali não tem paciência, né, às vezes em esperar, ou fecha, ou situações diversas. Então, às vezes temos que ter a compreensão que às vezes a pessoa não está bem emocionalmente, está com alguma urgência familiar, alguma distração. E também no nosso trabalho, né? Às vezes a pessoa não está bem naquele dia e precisa de uma atenção maior, e você olha, né, e ajuda de um modo diferente, né? Tem uma atenção diferente. Voltando no item anterior sobre trânsito, se está um momento, às vezes um momento ali conturbado, né, que possa pedir, né, mais atenção, mais duplicar, triplicar a atenção, né, num dia que às vezes está mais congestionado, e ter, né, todo o amor que às vezes com o irmão que está às vezes
com mais urgência. E no trabalho também, às vezes aquele irmão que está precisando de uma ajuda, assim como a gente, às vezes também precisa, né? Na família, né? Os familiares, dentro de casa, todo o círculo familiar, os amigos. Então, a vastidão da prática, ela é imensa em várias situações da nossa vida. Então, em cada momento, haverá momentos para praticá-la, né? E que tenhamos esse conhecimento vivo dentro de nós, para que quando houver aquela necessidade, você vai lembrar da lição. Opa, é o momento de eu praticar aquele ensinamento da indulgência. E aqui, para nosso tempo aqui ainda dá, um outro exemplo aqui no filme do Chico Xavier, há uma cena mais para o final do filme, da Cristiane Torlone e o Tony Ramos, onde eles tiveram um filho que ele foi morto numa brincadeira de espingarda com um amigo, e os pais não queriam admitir que houve o acidente, né? Então, o amigo foi preso, estava lá aguardando o julgamento, e de modo algum eles aceitavam o que tinha acontecido, estava sofrendo muito, tudo. Então, somente após o Chico fazer uma psicografia, onde o filho trouxe informações pessoais de todo o ocorrido naquela família, e também trouxe uma informação sobre o pai do Tony Ramos, que ele, no filme, ele trabalhava com televisão, e ele achava que o pai não assistia às programações, e na psicografia, ele diz que quando ele estava no hospital, ele não conseguia comentar, né, sobre esse ocorrido, mas ele assistia todos os programas do filho. Então, a partir do momento que, né, o Chico contou, né, psicografou todo, toda essa história, né, que houve, né, na vida ali, foi que houve, né, esse perdão, essa indulgência para o irmão, né, que na verdade ali havia sido um acidente. E depois, junto ao juiz, ele até comentou, né, que ele era ateu, mas diante de todos os fatos, ele acreditou, né, fielmente, né, todas aquelas informações, e estava de acordo com que o amigo do irmão era inocente, né? Então houve, né, esse exemplo desse ato de indulgência, né, na vida dele. E aqui, Tânia, dá tempo de fazer uma leitura rapidinha aqui desse item? Sim, Pérez, pode ler, meu Tá, amigo. tudo bem. Então, aqui, no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, da perfeição moral, caracteres do homem de bem, aqui há várias lições que complementam o nosso caminhar. E eu achei muito apropriado trazê-los para esse estudo de hoje à noite, para reforçar e enfatizar, assim, alguns aspectos, né, do nosso estudo. Então, na pergunta 918, por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que ele elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Possuído do sentimento de caridade e do amor ao próximo, faz o bem
pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica os seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raça nem de crenças. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito, de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus, que lhas deu, também lhas pode retirar. Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para esmagar com seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra dessas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Respeita, enfim, os seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concede, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. E aqui, sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta, irrita. José, Espírito Protetor. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos, né, por compartilhar esse conhecimento dessa noite. E esse último texto, ele vem a fechar todo esse que nós comentamos, né, durante a noite de hoje, para a gente fortalecer esse caminhar nosso. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Pérez, você com essa voz mansa, tudo propício para falar sobre esse tema, né? Ainda mais nessa época que nós estamos aqui, temos que ser calmos. E eu estava aqui refletindo, meus amigos, principalmente, estou aqui procurando, principalmente por isso daqui, se a gente começar, hoje eu não vou mandar nenhuma palavra ofensiva, não vou mandar nenhuma notícia ruim, nós vamos começar a melhorar onde a gente está, né? Porque muitas vezes a gente manda umas notícias sem pé, sem cabeça, muito feia. Então, assim, quer mandar alguma coisa, manda uma mensagem de autoestima, de tudo isso, para que a gente possa, que desde o começo a gente está falando, né? Melhorar o ambiente em que nós estamos, né? Porque a gente está vendo que todos nós estamos ficando doentes, né? Por um motivo ou por outro, essas coisas ruins que estão acontecendo, a gente vai adoecendo, né? Materialmente falando, né? Porque a gente vai ficando frágil, a gente nem entende, tem hora, né? Mas isso, muitas vezes, vem dessas coisas ruins que a gente vê, que a gente passa para frente. Então, meu amigo, gratidão infinita. Que Jesus, Maria Santíssima, a equipe do senhor José Marcos Garcia, seu Eurípides Barçanufo, né, que é o nosso coordenador pedagógico, possa te amparar e te iluminar na explanação do Evangelho. E sempre, quando a gente convida, ele está ali sempre prontinho. Não, eu faço. Eu que agradeço. Obrigado. Nós que agradecemos, meus amigos. Meus amigos, para a semana que vem, nós vamos ter aqui o tema Diferentes estados da alma na erraticidade e as categorias de mundos habitados. É o senhor Vicente Junqueira. Ele vai estar aqui conosco, nos falando sobre essa parte do Evangelho. Então, fica aqui o nosso convite, tá bom? E agora, nós vamos para finalizar a nossa reunião. É o momento da nossa vibração. Vamos vibrar, meus irmãos, por nós, pela nossa família, por todos que estão ao nosso redor. Vamos vibrar pelas crianças, pelos idosos, pelos que perambulam pelas ruas.
Mas principalmente, meus irmãos, vamos desenvolver a nossa indulgência para esses nossos irmãozinhos que ainda praticam atos feios, né? Nem vamos citar aqui que atos são, que a gente possa emitir energias do bem, energias construtoras, de paz, de luz para com todos. Que Jesus, a nossa querida Mãe Santíssima, a equipe do Senhor José Marques Garcia, possam visitar todos os lares dos nossos irmãos que estão aqui conosco, na nossa sala virtual, os que nos assistirão posteriormente, que todos possam receber essa paz, essa luz, esse amor e a esperança de dias melhores. Que eles possam fluidificar as nossas águas com o remedinho que cada um está necessitando. Por isso, Senhor, agradecemos. Agradecemos por tudo que temos, por tudo que nos dá. Agradecemos pela benesse que é esse nosso mundo, que é de provas e expiações, mas que estamos aqui caminhando para um mundo melhor, um mundo de regeneração. Seu Adalto? Sim. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. Pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna, do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Muito obrigada, seu Adalto. Obrigada, meus amigos. Uma excelente noite, uma excelente semana, uma semana de muita luz, de muita paz e de muita indulgência. Um beijo no coração de vocês e até a próxima semana.